Tem dificuldades para encerrar ciclos? Anote algumas sugestões, envie-as e bloqueie a pessoa logo em seguida. Talvez eu fosse demais pra você, fique em paz. Já faz um tempo, então eu acho que você já pode admitir. Você tava meio doido naquela época, né? Vai ficar só nesse kkk e nesse eita? Tô te bloqueando agora, monossilábico do caralho. Não quero seguidor de enfeite, não. Já percebeu que você só me procura quando você precisa? Não. Você não tá sendo sincero dizendo que não quer me iludir, sendo que já me iludiu durante 2 meses. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Queria te dizer que eu acabei de levar um ghosting de um RH de uma empresa. E doeu muito mais que o teu. Eu sei que já fazem 5 anos, mas eu preciso dizer que eu quero que você vá pro inferno. O tema do podcast de hoje é... Colocando um ponto final. Pra me ajudar, eu tô com ele aqui, meu astrólogo favorito. Eu tô aqui com o Victor. Olá, Y. Olá, pessoal do podcast. Estou muito feliz aqui de estar de volta. Então, eu sou astrólogo, tarólogo, numerólogo e estudo várias outras coisas, senão eu ficaria bastante tempo falando dos ólogos aí. E se você quiser me seguir no Instagram, eu vou ficar muito feliz. É @VictorSouzaNK. Perfeito. Só pra contextualizar, eu chamei aqui o Victor pra gente ter um embasamento com base no tarô. O que eu acho muito interessante é a forma como o tarô aborda os fins, os encerramentos de ciclo. E para começar, vamos aqui explicar os 3 tipos de Términos. O primeiro deles é quando o encerramento parte de uma vontade interna, quando você decidiu internamente que você quer terminar e aí é preciso tomar alguma atitude para que aquilo acabe. O segundo tipo é aquele que é o mais comum, que é aquele que a gente é terminado. Alguém bota o ponto final na nossa cara. Como, por exemplo, uma situação de um pé na bunda. E o terceiro tipo é aquele que não depende necessariamente de uma ação ou atitude para que acabe. Por conta da vida, das pessoas mudarem, termina. Chega ao fim, porque deixa de fazer sentido. É uma espécie de fim de uma jornada para começar uma nova. Não, você foi perfeito, né? Porque até quando a gente estava falando do tema antes, até para o pessoal às vezes que tem, né, não conhece tão bem o tarô, o tarô ele é um jogo, né, que ele surgiu na Itália, mais ou menos ali entre o século XVII, e ele fala sobre uma composição de vida. Então sempre que a gente fala de tarô, nós estamos falando de acontecimentos que todo mundo em algum momento vivencia. Um nascimento, uma morte, um amor, uma queda, uma felicidade, enfim, são coisas que fazem parte da nossa novela, né? E exatamente isso que você disse, né? Nós temos dentro do tarô, 3 cartas que elas cortam, que elas terminam dentro dos arcanos maiores, né? O tarô ele é dividido em 2 pedaços. O tarô clássico ele tem 78 cartas, 22 dessas cartas são os arcanos maiores, que seriam as cartas principais, e 56 são os arcanos menores, que são os detalhes, as fofocas, são o pay-per-view ali do tarô. Então, então, dentro desses arcanos maiores, nós temos 3 cartas que marcam sobre fim, que é exatamente isso que você disse. A gente tem o fim, que é quando você vai lá e escolhe, que é igual você disse, que é o fim ligado à carta 13, que é a carta da morte, que o pessoal morre de medo. Né? Esse fim da carta da morte ele é um fim muito de renovação, na verdade. Por exemplo, a carta da morte ela rege o cabeleireiro, ela rege o cirurgião. Então é aquilo que você vai cortar para que às vezes até aquilo renove. Às vezes é uma mudança, é um fim, mas é um fim buscando algo diferente, buscando uma purificação de certa forma. Tipo, abrir espaço para o novo. Exatamente. E tudo que é ligado à carta de número 13, a carta da morte, é um fim que você opta por aquilo. Você olha e fala, pô, tá na hora de eu mudar isso. Tá na hora de eu fazer uma diferença. Então, é um fim que parte de um ponto interior. Aí você tem um fim exterior, que é que o pessoal morre de medo, que é o fim da carta da torre. Né? A carta da torre, que é 16, é quando a vida ela vai evoluir, só que você vai ter que largar as coisas que não fazem mais parte daquele momento. Então, geralmente, é onde você vai ter os grandes desapegos, quando você é largado, quando você criou toda uma expectativa e aí aquilo não acontece. Já passei. Então, na verdade, assim, a carta da morte, que o pessoal morre de medo, ela é uma carta muito gostosa. Porque ela traz uma energia de renovação.
Agora, a carta da torre, ela fala obrigatoriamente de que algo vai acabar. E esse algo que vai acabar é algo que a gente não quer que acabe. Porque ela é uma carta que fala de apego. É uma carta que fala de ilusões que a gente cria para não lidar com mudanças. Então, às vezes, é aquele relacionamento extremamente tóxico que a sua vida só afunda e você quer porque quer estar com aquela pessoa. Chega um momento da vida que você vai evoluir. E aí chega um fim. Vai cair a carta da torre ali no seu jogo. Por quê? Porque vai acontecer algo externo pra te obrigar a acabar com Tipo, um aquilo. fator que você não tem nenhum controle, nenhuma consciência, que vai acontecer. Exatamente. Um outro nome para a carta da torre chama Casa de Deus. Então é quando o universo, o arquiteto do universo, enfim, quando um plano maior ele fala: Ó, bebê, tá na hora de você crescer. Você não aprendeu aqui, não aprendeu ali, então agora eu vou te dar uns tapas para você acordar. Aham. E a imagem da carta da torre é tipo um raio. Tem a ver com isso também, que é tipo uma coisa que é rompante. Exato, é um raio sendo jogado por uma mão divina em cima de uma torre. E a outra carta que fala sobre o fim no tarô é a carta do mundo, né? Que ele já fala, na verdade, de ciclos. Né? Que em muitos momentos você chega a uma etapa de aprendizado, você chega a um fim de uma situação da sua vida, que você vai acabar encerrando ciclos, né? Por exemplo, quando você termina ali a faculdade, você vai entrar, né? Você encerra um período da sua vida para você começar outro. Então a gente tem, igual você mesmo disse aí no começo, eu achei muito legal porque a gente não combinou nada disso antes, né? Verdade. Mas o tarô ele tem exatamente esses três arquétipos de fim ali nos arcanos maiores: o fim interior, o fim exterior e o fim do ciclo de vida. Muito legal, muito bacana. E uma dúvida, você acha que cada pessoa, dependendo, enfim, da personalidade, mapa astral, etc., vai lidar melhor com um tipo de fim? Por exemplo, eu consigo lidar melhor com um término rompante do que necessariamente um que é interno e que eu preciso tomar uma atitude? Ou você acha que todos são difíceis para todo mundo? Então, olha que legal, né? A gente já fez os outros podcasts, nos outros programas falando de astrologia e hoje a gente está falando de tarô. Eu acho que essas duas artes elas se complementam muito bem e a gente vai chegar nesse ponto. Quando eu tô lendo, por exemplo, o tarô para uma pessoa, eu tô lendo ela em movimento, né? O tarô ele é dinâmico, então ele tá contando o que você faz no dia a dia, ele tá contando as suas escolhas, como que você reage ali no dia a dia. O mapa astral, a astrologia, ela vai contar por quê. Então vamos supor, se eu pegar um capricorniano, então vamos supor que eu peguei aí uma pessoa que é totalmente capricorniana, ela tem ali planetas em signos de terra muito forte, ou seja, ela é muito apegada. E aí pra ajudar ela tem uma lua em câncer, né? Que a gente já vai ter que falar de câncer, né? Sempre. Quando eu tô jogando um tarô pra essa pessoa e cai uma carta da torre, ela vai ter dificuldade em lidar com aquele arquétipo. Porque naturalmente ela é apegada. Então, eu acho assim, todas as cartas, na verdade, né, todos esses fins, eles, a melhor forma é você utilizar aquela energia ao seu favor. Então, se você tá numa energia da carta lá da morte, que é uma mudança interior, putz, é você focar tudo naquilo. O que eu vou mudar além disso? O que eu preciso tirar de velho dentro de mim, na minha casa? Né? Então, você usar essa energia ao seu favor. As outras, a mesma coisa. Se externamente a casa tá caindo, quando eu tô dando lá os cursos de tarô, eu falo pro pessoal, ó, carta da torre é quando a casa vai cair pro cliente. Então, quando a casa vai cair, se você ficar resistindo com aquela casa caindo e fica tentando lutar, você vai ficar nos destroços. O que é melhor? Quebra a casa junto. Destrói tudo junto. Então, só que é bem isso, assim. Algumas pessoas, pela personalidade delas, elas vão ter algumas facilidades com fins de qualquer tipo. E outras elas vão relutar. Vão relutar, vão relutar, vão relutar. Mas a vida sempre ganha. Então, no final, ela faz o que ela tinha que fazer dentro daqueles términos ali. Uhum. Tipo, ela lutou contra a maré, nadou, 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 mas no final o fluxo vai seguir. E isso, hoje mesmo, né? Eu atendi uma moça, aí eu falei pra ela, eu falei, ó, ela perguntou de um relacionamento com tarô, eu falei, ó, essa pessoa se afastou de você, papapá. O tarô fala que já era o momento de você ter cortado, mas eu falei, só que você ainda tá apegada. Então vai ter que acionar um outro término, que vai ser o término da torre. Eu falei, então você vai insistir até vai chegar uma hora que você vai quebrar a cara de vez e aí você larga. E tem gente que é assim, nós em muitos momentos da nossa vida,
Nós vivemos isso, né? A gente só larga pelo sofrimento. Vai pela dor mesmo. E é a vida, né? Igual eu falei pra ela, não enrola muito não. Sofre logo de uma vez, faz as cagadas tudo pra você sofrer e conseguir largar. Sim, tipo, já vive o que você tem que viver, seja bom ou seja ruim, já adianta. Mas a gente é terrível, né? Porque, principalmente com o tarô, eu vejo muito isso. Como o caso dessa cliente. Ela poderia, entendendo a situação, o relacionamento que acabou, enfim, ela poderia chegar e falar assim, não, eu vou realmente finalizar, não tem nada a ver, não tem por que eu insistir. Pelo contrário, às vezes ela vai, mesmo ela sabendo disso, ela vai insistir, só que às vezes essa informação que ela teve com o tarô vai fazer com que ela compreenda mais fácil depois que ela insistir. Então, às vezes, é como se você sofre um pouquinho mais consciente. É melhor sofrer consciente do que sofrer inconsciente. Entendi. Então você acha que, por exemplo, assim, a gente consegue identificar alguns perfis de pessoas que lidam com o encerramento, assim, baseando bem nos Sim. arquétipos do signo mesmo, montando esse perfil aqui de pessoas de terra. É muito difícil essa mudança nesse sentido, tipo, o fim como ferramenta de mudança. De abrir espaço para o novo, para o imprevisível, porque abrir espaço para o novo é abrir espaço para o mistério, para o imprevisível. Qualquer coisa que foge do controle está sendo ruim por esse ponto, assim, por fugir do controle das pessoas de terra. Sim. Os signos de terra, né, o que eles têm em comum? Eles buscam segurança. Né? O que liga ali eles é muito uma segurança. Né? O Capricórnio é a segurança material, de vida. O Touro é uma certa segurança emocional. Ou dele se sentir protegido. E o Virgem ele vai ter uma segurança corporal, intelectual. Ele quer entender tudo. Então, a gente vai ter alguns elementos que vão lidar melhor com o fim. É mais fácil, pela personalidade deles. Ou vai ser mais rápido. Né? Agora, terra e água, para lidar com o encerramento, ele é mais demorado. Ar e fogo é mais rápido. Eu tenho a minha lua em Áries, que eu me relaciono com uma maneira mais intensa nesse sentido. E para mim, todos os ciclos da minha vida, eu encerrei de maneira rompante. Isso é o fogo. Pela sua água, às vezes você pode ter demorado para chegar pro encerramento. É exatamente isso que aconteceu comigo. No meu antigo relacionamento, que durou 2 anos, foi exatamente isso que aconteceu. Assim, em algum momento, a gente não dava mais certo, mas eu insistia. Tipo, não, ele vai melhorar, não, ele vai fazer isso, não, ele vai fazer aquilo. Eu tive 3 fases de luto desse relacionamento. O primeiro foi esse, de uma quebra de admiração mesmo. Que aquela idealização minha deixou de existir. Aquela pessoa é outra. Ok, beleza, tenho que aceitar, já tenho um sentimento por ela. E aí aquele apego ao sentimento, de tipo, preciso ter essa pessoa, já tá comigo há mais de 1 ano, tá tudo certo. Aí entrei em outro ponto, que eu entendi quem ela, que era a nova pessoa, e não queria ficar. Certo. E aí eu entrei nesse segundo momento de encerramento, que é esperar o momento perfeito para encerrar. Então vou esperar o quando? Que momento é esse perfeito? Eu ficava dependendo de uma situação X ou Y, se ele for viajar, se ele for fazer alguma coisa, talvez ele vai morar fora, se ele mudar de cidade, se eu mudar de cidade, se eu fizer alguma coisa, enfim, ficava esperando mais uma atitude até externa, sabe? Ficava esperando a carta da torre vir, porque não queria que partisse isso de mim. E aí chegou no terceiro momento em que foi o rompante, assim, que foi no exato dia em que a gente completou 2 anos, foi muito simbólico pra mim. A gente completou 2 anos e eu terminei com ele nesse dia. Claro, porque você é de água e tem que ter alguma coisa memorável. Né? Claro, tem que terminar num dia que era, né, um dia que era simbolicamente os 2 anos. Eu decidi que eu queria terminar um dia antes da gente completar 2 anos. Aí eu falei assim, não vou terminar um dia antes, né? Sacanagem. Chegou no dia seguinte, eu vi como estava sendo a comemoração e como que eu estava me forçando. Aí eu pensei assim, vou aguentar mais um dia? Terminar um dia depois, sacanagem. Vou aguentar mais não aguento mais uma semana, vou terminar agora. E aí vem o Áries, que é tipo fogo, que é tipo, preciso cortar agora, some da minha Agora, vida. chega, minha vida precisa andar. Exatamente isso. E foi uma energia que parecia que estava ali dentro de mim o tempo inteiro, mas eu não ouvia. Era pra mim ter feito isso há 1 ano antes, sabe? Por que eu fiquei enrolando? Então, mas é o que eu percebo muito, assim, né? Todo mundo tem uma natureza.
Então eu acho que o autoconhecimento ele é muito importante para isso. Todos nós temos uma natureza e não adianta você querer lutar contra a sua natureza. Não adianta. Você não vence a sua própria natureza. Então, por exemplo, você é uma pessoa, assim como eu, né, que tem também bastante água forte no mapa, que eu sou uma pessoa que eu vou ter um tempo para digerir as coisas. Isso é minha natureza. Eu compreendendo isso, às vezes eu vou começar a me forçar a entender melhor isso e aproveitar os momentos ou dar um tempo pra mim. Não ficar me cobrando. Ai, preciso decidir logo. Ai, pelo amor de Deus. Então, tipo, não adianta, que é igual eu tava falando, essa pessoa que eu joguei, não adianta eu chegar pra ela, às vezes falar, olha, decide agora. E se ela fosse alguém ali com ar forte, com fogo forte, enquanto eu estivesse lendo o tarô, ela já estaria mandando um WhatsApp pro cara terminando. Né? Ou a diária é pior, né? Porque, por exemplo, ela estaria ali sofrendo, não, porque eu quero ele e amanhã ela tá com outro. Né? Então, eu acho que é muito legal a gente se conhecer pra entender, lidar. E, fora isso, né? Você também, às vezes, entender as roubadas ou as tramas que a gente, né, que você vai entrando na vida. Né? Porque se você já pensa assim, putz, eu sou uma pessoa que demoro pra conseguir me basear nas relações, mas depois eu demoro também pra me adaptar novamente a novas relações. Então, às vezes, é buscar pessoas mais estáveis, que sejam também dinâmicas, mas também que tragam essa segurança pra te dar isso também. Então, acho que a gente pode, tipo, ir juntando uma coisinha na outra, assim, ficar mais fácil, né? Não é o que a gente faz no dia a dia, mas ficaria mais fácil, né? Na terapia, minha psicóloga me disse, assim, sempre quando eu tenho que tomar alguma decisão, ela fala, faz lista de prós e contras, e eu não tenho paciência. Tipo, pra mim me irrita muito, prós e contras, assim, e ok. Pra algumas pessoas faz total sentido prós e contras e vai super rolar pra essa pessoa. Sim. Pra mim não rola. E aí ela me falou algo que fez muito sentido pra mim, assim, que eu fui contando os meus relacionamentos, os meus casos e tal, não sei o quê, e ela, perceba um padrão, Y, você prefere que terminem com você ou você prefere terminar? E aí, olhando o meu histórico inteiro, assim, de vida, eu acho que eu terminei com 2 pessoas na vida. Certo. Porque eu sempre esperava a pessoa terminar comigo. Porque eu sei lidar com o fim de uma maneira melhor. Eu sei tomar um pé na bunda. Às vezes eu até, canceriano que sou, dou uma manipulada pra terminar. Sim. E aí eu lido melhor do que eu magoar a pessoa, do que eu deixar a pessoa chateada. Podia ter acontecido alguma mudança e também eu fui lá e cortei, né? Sim, e aí vem uma questão assim que é geracional, assim, além de signos, que é da FOMO, sabe? E se eu tivesse continuado, será que ele teria mudado? Porque acontece várias vezes, né, de você terminar com a pessoa vira um príncipe com outra pessoa. Gente, mas é o que eu tava falando por uma amiga esses dias. Eu falei assim, gente, não pode só levantar antecedente criminal do relacionamento. Você tem que levantar o tarô e o mapa astral. Porque às vezes você, tipo, já, por exemplo, tava lá com esse relacionamento. Meu, olhou o mapa, fez uma sinastria, olhou o tarô e já entendeu mais ou menos o que rola. Às vezes você lida com a relação de uma outra forma. Né? Acho que fica mais fácil, né? Dá menos trabalho. Sim, total. Hoje, com a minha experiência, com o meu calejamento, eu jamais entraria naquele relacionamento. Eu tenho total certeza de que eu tentei fazer o barro acontecer ali. Eu tinha mais vontade de fazer a relação dar certo do que de amar ele. Então eu ficava esperando que de alguma forma, sei lá, mágica, fosse dar certo. Que um dia ele ia me surpreender, sabe? Sendo que eu já entendi, a pessoa já mostrou, eu já joguei o tarô do dia do personagem, que seja o tarô do dia do personagem, e fala, vaza desse desgraçado. E eu tô lá, não, ele pode me surpreender, não, talvez mude. Mas, não. ou também, na verdade, é uma vontade de ser surpreendido, mas também é uma resistência, né? Porque você não quer largar a ideia que você tinha da pessoa. Sim, total. Eu acho que essa é a pior, pra mim, a pior finalização. Que isso é muito de terra, né? É aquela coisa assim, e de água, né? Eu idealizei que a pessoa era desse forma. Como que ela não é? Não, é porque ela tá depressiva, ela tá mal. Eu sei como que ela é de verdade. Então você fica mantendo... Exatamente. Né? Você fica mantendo com a esperança de que vai existir. E assim, pessoas de peixes, que tem peixes fortes no mapa, câncer forte no mapa e virgem forte no mapa, é muito comum fazer isso. Uhum. Meio que ser, tipo, ONG de macho, tentar curar a pessoa. Isso, porque é um pouquinho enfermeiro afetivo. Então tá ali esperando, tá ali, né? Não, mas vai ter.
ou por uma ideologia, ou porque acha que tem que dar força pra pessoa. Então, eu não posso largar também nesse momento, né? Essa pessoa não tá bem, mais pra frente eu posso ver sobre isso. Então tem um pouco disso sim. Mas como que a gente consegue saber que esse pensamento de ele vai mudar, vai ser diferente, é só uma fase, não, isso ainda tem salvação, tá sendo uma autossabotagem barra paranoia ou pode vir a ser uma intuição? Tem um exercício muito fácil da gente perceber se é paranoia ou se é intuição. Pelo amor de Deus, faça sua cola. Vai ser o point do programa de hoje. A paranoia, se a gente começar a observar, sempre que a gente tem algum pensamento, ele faz algum tipo de movimento interno. Então, uma forma muito fácil da gente entender isso. Tesão, quando a gente sente aquele tesão repentino, literalmente a gente sente um fogo subindo na gente, né? Você for prestar atenção, é como se algo esquenta ali, literalmente, das partes e sobe, né? Ou quando você tem uma raiva, né? Parece que sobe, né? Um movimento que sobe. A paranoia vai ser um movimento de algo externo vindo pra sua cabeça. É como se alguém jogou uma bolinha. E a paranoia, você sempre fica alimentando ela. Você fica debatendo com ela. Então é assim, nossa, será que ele não me ligou porque ele tá com outra? Então por isso... Então quando você começa a criar uma historinha, é paranoia. A intuição, ela é sempre rápida e clara. É aqueles 5 segundos que vem na cabeça. Por exemplo, você tá ali deitado e vem assim... falando de tal, tá mentindo pra você. É uma coisa que vem muito rápida e ela não é construída por um diálogo interior, que você fica ali, você não fica Sherlock Holmes. Ela já vem finalizada, assim. Exato, você não fica Sherlock Holmes. Ela vem pronta. Gente, isso é maravilhoso. Exato. E fora isso, assim, a nível de anatomia sutil, né? A intuição, ela nasce de 2 chakras. É do chakra cardíaco, que fica literalmente na altura próximo do coração, e do chakra do terceiro olho. Esses chakras, eles são chakras superiores, então eles lidam com as energias mais rápidas, principalmente o terceiro olho. Então não é algo que você vai ficar ali mastigando, aquela informação vai vir rápida. Por isso que quem é muito, muito emocional, às vezes tem dificuldade em entender a intuição. Porque a intuição, ela vem pronta. Aí você vai ficar, será? Será? E aí nessa, às vezes entra a paranoia. Então, às vezes, você começou com uma intuição e terminou com uma paranoia. Eu todo atrapalhando o meu dom. Agora, voltando aos perfis de pessoas que lidam com fins. Tem aquele que só consegue seguir em frente quando já tem outro romance engatilhado. Sabe? Aquela pessoa que pode acabar emendando o relacionamento no outro. Aquela Desgraça que começa a paquerar ainda dentro do relacionamento. que não espera terminar pra seguir em frente. É o ar. Né? Nesse caso, a gente pode pensar assim, que, por exemplo, que o Diar vai fazer isso muito rapidamente, ele troca de estação muito rapidamente. Então, um geminiano, sei lá, ele tá ali falando que vai terminar, que vai estar sofrendo, e daqui a pouco ele tá com outro. Então, ele faz esse corte, essa transição muito rápida. O de fogo, ele pode fazer isso, mas é muito comum, quem tem fogo muito forte no mapa, a pessoa ela vai querer ter um tempo de liberdade. É como se ela termina com a sensação de que ela precisa se libertar. Pro carnaval. Tipo, termina e corre, pula pro carnaval. Isso. Ela quer se libertar, ela quer a liberdade dela da prisão emocional ali, pra depois ela ter um momento sozinha, ou um momento não criando muitos laços, pra depois ter laços. O de terra, ele até pode trocar, mas ele vai fazer isso muito lentamente. Então, por exemplo, vai ser aquela pessoa que tem um caso há 20 anos e aí pouco a pouco ela vai mudando a relação. O de água é só se ele se apaixonar. Ele se apaixonou, ele se encantou profundamente por outra pessoa ou por outra história, aí ele consegue fazer essa transição um pouquinho mais rápida. Ele precisa ter uma motivação emocional, por Emocional, exemplo, a paixão. total, mas tem que ser assim, uma coisa arrebatadora. Imaginando alguém que tinha uma relação que acabou por conta de uma briga que gerou uma mágoa muito forte. Ela foi muito machucada, terminou há muito tempo, mas ainda guarda um certo rancor do outro. Nesse caso, você acha que foi encerrado? Não foi, né? Porque enquanto a gente ainda carrega, uma coisa você ter lembranças, né?
Mas enquanto aquilo tá vivo dentro de você, por mais que você não fale mais com a pessoa, energeticamente aquilo tá acontecendo. Então, às vezes eu atendo pessoas que, por exemplo, o tarô fala assim, você tá presa numa relação de 20 anos atrás. Mas aquele sentimento internamente tá vivo. Ou a mágoa, aquilo ficou vivo. Então ela vai atrair pessoas, por exemplo, que estão indisponíveis, ou alguém sempre vai trocar ela, ou não. Aí ela fala, mas por quê? Mas eu quero. Mas por dentro, ela tá ainda carregando outro. Por mais que ela fala, mas eu apaguei tudo, eu joguei tudo fora, eu me divorciei, eu fiz uma oração para Deus tirar ele do meu coração. Então, mas se aquele ranço tá ali muito ativo, o corte não foi feito ainda. Se existe qualquer tipo de sentimento ou sentimento ruim, necessariamente. Olha, os dois, porque vamos pensar assim, se a gente, sei lá, você teve um relacionamento com um embuste. Toda vez que você pensar nele, você vai pensar, ele é um embuste. Beleza, normal, é uma memória, é uma lembrança, uma realidade. Agora, se você pensa em fica de... Desgraçado. Ele aquele dia fez isso comigo. Nossa, como fui trouxa. Meu Deus do céu, eu não vou mais repetir isso nas próximas relações. Pronto, você tá ligado ainda. Entendi. Nossa, eu tô ligado a muita... Porque é isso, é uma ligação, porque você alimenta isso, né? Faz total sentido. Não tem por que eu ficar nutrindo e alimentando qualquer sentimento que seja por alguém que já saiu da minha vida. Uma lembrança é uma coisa, outra coisa é um sentimento que eu consigo alimentar, ainda mais se for no negativo. Eu trouxe aqui algumas perguntas de ouvintes e cada uma delas representa um tipo de encerramento. Dessa vez, vou fazer o linha direta e manter a identidade das pessoas no mais absoluto sigilo. Sigilo, o pessoal do Guardian vai adorar. As sigilosas já estão amando aqui. O primeiro caso é sobre encerrar uma amizade. Éramos melhores amigos, mas tivemos uma briga estúpida e idiota. Estamos há quase 1 ano sem nos falar. Cheguei a pedir desculpas, mas a pessoa achou que não foram de verdade. Inclusive, senti que ela descontou outra coisa em mim. A minha vontade é de não voltar a falar, nunca mais. Mas eu preciso saber, posso seguir com a minha vida ou vale a pena tentar reatar? Nesse caso, né? Qual que é a forma da gente olhar isso? Todas as culturas antigas, né, ou que falam disso, a Cabala, o próprio Tarô, a gente tem o quê? A doação e recepção. Uma relação que você tentou equilibrar, né? Você chegou lá, pediu desculpa, demonstrou, foi atrás, está agindo de uma forma diferente, né? Você não está fazendo aquilo por manipulação. Você está fazendo de coração, eu caguei mesmo, eu quero mudar isso, eu quero saber se você me aceita dessa forma. Você fez sua parte para tentar corrigir isso. Se o outro lado ele não está reequilibrando isso, é uma relação que ela vai continuar desequilibrada. Então qual que é o seu papel para reequilibrar isso? Saia da relação. Você tentou arrumar aquilo, você tentou corrigir, você tentou deixar a balança certinha. Mas se o outro lado também não entrar com a energia dele, como você vai conseguir deixar essa balança livre? Você saindo. Então, acho que o caso dela é assim, ela entender às vezes também a escolha do outro, porque às vezes o outro não quer. E por mais que às vezes a pessoa te perdoou, às vezes a pessoa não quer mais. Eu tenho pessoas na minha vida que eu cortei a amizade, na época eu tinha mágoa, hoje em dia eu perdoei, mas são pessoas que eu não quero mais na minha vida. Né? Me colocando, né? Se ela se colocar no lugar da outra, às vezes a outra não quer. E ela ali insistindo, às vezes dá uma impressão do quê? Né? De tipo, eu não tô respeitando a sua vontade. E às vezes o que falta, né? Então já houve o pedido, já houve a comunicação, às vezes o que falta é o quê? Dar espaço para o outro poder escolher. Né? Então, é entender que nem todo mundo sente e lida da mesma forma que nós com as coisas. Não adianta. E eu acho que, principalmente por serem melhores amigos, é muito foda. Porque eu acho que ambos vão em pontos fracos, sabe? Porque conhecem muito bem. Então, a mágoa é muito maior. Sim. Eu acho que é um encerramento difícil, porque... É difícil. Não teve uma DR para E assim, o que eu sinto dessa mensagem, dessa moça em específico aí, eu sinto muito uma energia de culpa dela. Então você, querida, que está escutando a mensagem, eu sei que você se culpa, mas assim, a melhor forma de lidar com a culpa é fazer o que você pode fazer para tentar
corrigi-la. Mas se não dá, você vai ter que largar. Aí você melhora na próxima. A outra questão tem um pouco a ver com isso. E eu me identifico muito. É a pessoa que precisa de um ponto final. Se manda mensagem ou não. Vou contextualizar. Estava saindo com esse boy há meses. Em tese, estava rolando uma super conexão. E um dia ele me disse que eu tinha machucado o pau dele enquanto a gente transava. E sugeriu que poderia ter sido o meu DIU. Eu disse que ia à médica para ver se isso era possível. E assim, de fato, não era. Só se o pau dele chega, tipo, no É isso útero. que eu pensei, né? Às vezes ela tava saindo com meio notado, sei lá. Tem que chegar muito longe. Mas não tive a oportunidade de contar para ele que não tinha sido por conta do DIU, porque ele simplesmente nunca mais falou comigo. Ele sumiu e nunca mais me respondeu. Devo perguntar o que aconteceu, por que ele sumiu, para ter essa história resolvida, pelo menos para mim mesma, ou só devo esquecer? Então, se ela quer fazer por ela mesma e ela é uma pessoa que quer falar, ela tem que falar. Mas se ela acha que o outro tem que entender, então ela não tá fazendo por ela mesma. Sabe aquela coisa, tipo, eu quero falar porque eu quero falar mesmo. Às vezes, não tem, às vezes, vontade, pessoas que você quer dar barraco. Por que você quer dar barraco? Porque você não quer dormir com aquele entalado? Então você vai e fala. Como que a pessoa vai lidar, se ela vai concordar ou não, não importa. O que importa é que você falou. É que eu acho que nesse caso, não teve o ponto final. Que é tipo assim, geralmente a pessoa fala assim, e você não faz o mesmo tipo. Cansei de ficar com você. Arrumei outra pessoa. E aqui... ele plantou uma noia e vazou, sabe? Tipo, não, na verdade o que eu quieto. sinto dela é que ela quer fazer justiça. Eu acho que se esse boy não tivesse falado do pau e do Dio, ela não, tipo, ele sumiria e pronto. Mas ela quer, tipo, falar assim, não, eu não tenho esse defeito que você tá falando que eu tenho. E também E quer aí, falar de pra ele, novo, seu pau não é tão grande, eu não chegaria no útero, sabe? De alguma maneira dá o exato, troco. Eu, não, às vezes falaria, não, mas é muito pequena, não chega. Não tem como. Acho que você bateu em algum lugar no zíper. Né, mas assim, tipo, no caso dela, assim, enquanto você acaba lendo, eu acabo sentindo algumas coisas, né? Eu sinto muito uma energia de raiva dela, assim, sabe? Daquela coisa de, eu vou mostrar que não é isso. Eu vou esfregar na cara dele que não é isso. Quer não, isso impede com que você vire a página, né? Então, às vezes você falar assim, eu preciso falar, eu só acho que só vou conseguir virar a página se eu falar. Então, fale. Agora, se você, não, mas eu quero ainda convencer essa pessoa porque eu quero ter algo com ela ainda, então você não quer encerrar. Sim, total. E eu acho que tem uma armadilha aí. O que você quer dizer é destrutivo, só para eu destruir ele, é um ponto. Agora, se for algo para tentar, assim, no fundo, mascarar uma esperança que ainda existe ali, é outra coisa. Não é um encerramento, é uma nova tentativa. Se você quer tentar novamente, é um outro tipo de approach. Agora, se realmente você só precisa dizer algo porque você quer encerrar, faz o que você tem que fazer. Fala o que você quiser dizer. Tendo a consciência de que ele possa dizer algo que faça você desistir de encerrar, ou até mesmo que te magoe ainda mais. É igual assim, às vezes a pessoa fala assim, o cara me bloqueou tem 3 meses, mas eu queria que ele me desbloqueasse só pra eu mandar algo que eu quero falar pra ele. Não, você quer voltar com ele, você não quer mandar algo pra ele. Sim. Né? Você quer continuar ali, né? Você não quer encerrar. E aí cabe aqui um ponto final que é horrível, que eu acho que, por exemplo, quando vem a torre aqui, tipo, nossa, ele terminou comigo porque ele arrumou uma nova menina e se apaixonou e tá namorando. Vem esse rompante, você não tem o que fazer, que é um ponto final bem na tua cara, assim, socou. Nesse caso, a pessoa joga essa noia e some. Então fica essa coisa meio mal resolvida, esse ghosting. Na real, né? Hoje pra gravar foi o dia, hein? Na real, às vezes essa pessoa nem lembra mais de você. Aí quando, né, a real é essa, porque se a pessoa não teve consideração pra terminar qualquer tipo de envolvimento que ela tinha com você, ela não é uma pessoa que tá ali pensando em você o dia todo. É duro, mas, tipo, se a pessoa não teve a consideração, mesmo assim, a gente tava tendo uma coisa ali, que a gente saía uma vez por semana, não era uma coisa muito séria.
Mas se é alguém que tem um mínimo de consideração por você, ela vai pelo menos falar, olha, a gente não tá mais batendo, acho que não tem mais nada a ver. Agora, se a pessoa some completamente, é porque realmente ela não tem uma doação ali pra você, né? Por mais casual que seja, né? Então, às vezes você tá, tipo, investindo, querendo fazer uma grande coisa pra terminar uma grande coisa com alguém que tá, tipo, cagando pra você. Você fala, mas pra que eu tô investindo nisso? Sim, mas olha que ódio disso, porque às vezes a gente tá buscando um ponto final, uma resposta, mas na real isso já é uma resposta. A pessoa já deu pra essa pessoa, isso pode ser um ponto final. Ela nem se dispor a querer explicar o porquê, só parar de falar. Isso pra algumas pessoas é um ponto final. Coisa de gente covarde. Isso, aí vamos supor, aí você manda lá o textão, e igual eu falo, se você vai mandar o textão, manda por você. Ou sabe aquele manda e dá bloco pra você nem ter a resposta? Manda e dá bloco, só pra você falar, ufa, soltei. Tipo, não me importa o que ele falar, porque ele falar não vai mudar nada em mim. Aí eu acho que é o caso de mandar. Agora, se você quiser ouvir algo dele de volta, um porquê, eu acho que às vezes é isso, não vale a pena. Isso, exatamente. Agora, se é pra você tirar o sapo entalado, manda e dá bloco. Viva o bloco. Viva o bloco. O terceiro caso é, para encerrar algo, a gente precisa necessariamente cortar essa pessoa da nossa vida ou é possível manter alguma relação? O caso dela é o seguinte. O meu ex terminou comigo há 1 ano e meio antes da pandemia começar. Nesse tempo, paramos e voltamos a nos falar algumas vezes. E sempre, quando voltamos a nos falar, nos falamos por dias, o dia todo, e isso vai por meses. Até que eu entendi que não iria conseguir esquecer ele desse jeito. E em fevereiro deste ano, decidi me afastar e ficamos sem nos falar completamente. Em maio, depois de muitas sessões de terapia, decidi que gostaria de manter uma boa relação com ele e o desbloqueei do WhatsApp. Agora, ele lembrou que eu sou a mulher da vida dele e tem corrido muito atrás de mim. Fica na porta da minha casa, me espera, manda mensagem sempre, inventa assuntos. Só que eu não quero estar com ele neste momento e nem perder este contato. O que eu devo fazer? Quero ter ele por perto como amigo, mas não sei se ele quer o mesmo. Vovó diria, quem muito quer, pouco tem. Ela falando, me veio uma carta. Ela tá totalmente na carta do tarô número 6, enamorados. Os enamorados, como que é o desenho? Tá lá a pessoa no meio, né, que no caso é ela. Tem uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro. E ela quer ficar com as duas coisas. Vamos colocar como situações. Ela quer encerrar essa história com ele, mas ao mesmo tempo ela quer manter ele ali. Então, ela vive o que? Uma indecisão. Ela primeiro precisaria definir o que ela realmente sente por esse cara, que ela não tem certeza disso. E eu acho que ele confunde ela mais ainda com essas coisas de conversa e tal. Exatamente, ele confunde muito ela, porque quando ela se afasta, ele vem atrás. Acho que quando ela tá ali, né, se doando mais pra ele, ele foge. Né? Ou ele não concretiza da forma que quer. É um pouco aquela relação de gato e rato. Né? Quando eu vou, ela vai. Quando ela vai, eu vou. Agora, eu acho que assim, que pro caso da nossa amiga aí, que tá nos enamorados, né? Eu acho que é isso. Primeiro ela precisaria definir o que ela realmente sente por ele. Se é um amor, se é um carinho. Porque assim, você não precisa sempre assim, bloquear em tudo e parar de falar e nunca mais olhar pra cara da pessoa pra simbolizar que você teve um encerramento. Porque como a gente tava falando antes, às vezes você não tem mais contato com a pessoa, mas internamente você não encerrou, né? O caso dela, por exemplo, ela não encerrou. Acho que mesmo quando ela já tinha bloqueado ele, etc. E depois desbloqueou, ela já não tinha encerrado, né? Porque se ela encerrou, se ela tivesse encerrado dentro dela de verdade e ela quisesse ter uma convivência com aquela pessoa, ela não ficaria dividida. Entendi. Ia ser muito claro. Isso, se existe uma divisão, né, eu fico meio em dúvida. Ai meu Deus, é porque ainda existe algo dentro dela, emocionalmente, né, amorosamente, que faz com que ela, na verdade, se questione. Se ela tivesse muito clara, não, eu não quero isso com ele, eu quero só uma amizade e ponto, mesmo que ele desse em cima ou
fizesse alguma coisa nesse sentido, ela não ia cair ali na rede. O golpe tá aí. Cai quem quer. Exato. E principalmente com esse... Boy que mija no poste, sabe? Que ele, quando ele vê que você tá se afastando, ele vira a cabeça, sabe? E aí é você pensar também se você... Porque tem pessoas que elas são conquistadoras, né? Tem pessoas que a natureza dela é ser uma pessoa conquistadora. Então, às vezes, um conquistador estar junto de uma pessoa que precisa dessa trama é bom. Porque aí ele foge, aí ela vai atrás, aí os dois ficam juntos. Porque tem um... E o outro quer ser desejado, ele quer saber que tá ali alguém por ele e tudo. Agora, se ela é uma pessoa que às vezes busca uma segurança, uma estabilidade maior, dificilmente esse cara vai conseguir trazer. Porque sempre vai ter que estar tendo essa oscilação pra relação poder existir, né? Ele gosta disso, ele não gosta da pessoa em si, ele gosta dessa relação conturbada. Isso. É um cozinheiro, né? É um cozinheiro. O boy Masterchef só cozinha, cozinha, Isso, come só de vez cozinha em quando. Na hora do vamos ver, na hora H ali de te assumir, ou de falar, não, vamos viver uma história, ou vamos ser claro aqui quanto a gente tá sentindo, ele foge, aí quando você tá achando que você vai se desligar, ele reaparece. Né? Ai, gente, pior tipo, gente. Porque é muito difícil realmente se desconectar dessa pessoa. E às Sim. vezes é o caso desse, se ele tiver exatamente esse perfil, é uma pessoa com a qual você não pode manter uma relação, infelizmente. Porque... E outra coisa, né? As pessoas, elas também se acostumam com coisas, né? Nós nos acostumamos com coisas. Então, se você tem uma pessoa que você sempre some e volta e a pessoa te aceita, você meio que já vai sabendo que a pessoa é daquele jeito. Então, você não vai mudar de verdade. Porque você sabe que se você manipular aqui ou tentar assim, a pessoa cede. Então, às vezes, se é algo muito recorrente na vida dela, esse tipo de situação com ele, e ela acaba cedendo, acaba falando, acaba acreditando, acaba abrindo um pouco, às vezes ele não vai também mudar de verdade, porque ele sabe que tipo pode fazer isso que ela vai estar ali depois, né? Porque é aquela coisa, eu sei que ela vai ficar uma semana brava, mas depois eu dou um jeito. E pra ele, essa reconquista dele, esse dar um jeito dele, é o que dá tesão nele, às vezes, nessa relação, Também. né? E supre, às vezes, uma necessidade ali da outra pessoa, né? Porque, sei lá, faz altas declarações, fala que é a mulher da vida, que se E ver que ele tá arrependeu. correndo atrás dela também, tem isso, né? Que se arrependeu e depois, dá 2 meses, tá fazendo igual. Total. E eu acho que isso tem a ver com a última pergunta também, que é quando a gente acaba encontrando acomodação num ciclo que nos faz mal. Um ouvinte, ele mandou a seguinte questão: eu morro de medo de namorar. Sempre que essa oportunidade aparece com pessoas que eu fico, eu dou um jeito de podar, logo corto isso em mim. Se surge esse pensamento em mim, eu já corto. E aí eu começo a me questionar, será que está na hora de derreter esse gelo desse meu coração? Encerrar esse ciclo de dúvidas? Porque eu não acho que seja insegurança. E me permitir, de fato, entrar em um relacionamento? Hoje esse programa tá muito profundo, vamos lá. Eu acho que ele primeiro tem que ver se ele teve algum. Se é de novo, da natureza dele, às vezes não querer ter alguém, que às vezes é da natureza. E tem pessoas, e às vezes quando eu tô lendo o mapa, às vezes eu falo, olha, você não tem uma necessidade de relacionamento. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria escutar isso porque eu achava que eu era normal. Porque, né, socialmente todos nós somos muito cobrados de ter um relacionamento, né? As tias ali no Natal. E os namoradinhos, ai que ódio, gente. Antigamente tinha um tabu, não se perguntava isso pra gay. Agora as tias estão perguntando. E os namoradinhos, sabe? Não querem saber. Eu não tenho noção do peso que essa pergunta é. É muito. Existe toda uma cobrança. Só que existem pessoas que elas não têm essa necessidade de uma relação. Isso não quer dizer que elas não são amáveis ou que elas não são emotivas. Às vezes elas não têm esse chamado. A minha avó mesmo, né? Ela conta que ela queria, na verdade, ser freira. Então, minha avó, ela acabou depois se relacionando, tudo, mas muito por uma obrigação da família, porque ela mesma queria cuidar de moribundo. É o que ela fala. Ela fugiu uma época pra ser freira, tudo. Minha bisavó que não deixou, que ela odiava padre. Nem minha avó lá, né? Disse que já tinha feito a malinha, tudo. Tava lá nas Carmelitas, então você imagina. Então, tem pessoas que têm naturezas que elas não buscam um relacionamento afetivo. Então, acho que primeiro ele tem que perceber se ele não deseja um relacionamento, se é da natureza dele. Agora, o que eu sinto mais desse ouvinte aí
Às vezes ele acha. Dependendo do que a gente vive, principalmente na infância, dos modelos afetivos que nós vemos dos pais, das relações da família e etc. Às vezes a gente acredita e cria objeções para se relacionar. Eu sinto que, por exemplo, que no caso dele não é que ele é coração gelado, mas às vezes ele pode ter vivenciado alguma questão que eu não sinto que é, por exemplo, algum relacionamento fracassado que ele teve. Me dá muito mais uma sensação de, às vezes, algo na família. Ou ele pode falar assim, não, Vitor, mas meus pais são um casal perfeito. Só que às vezes, vamos supor, esse casal perfeito, ele ficou muito preso, ele ficou muito limitado, ele não quer isso pra ele. Então, acho que a reflexão seria, olha pra sua infância, veja o que você associou com base no que você viu ali na infância, sobre o que é se relacionar, e se questiona se é isso que você quer pra sua vida. E também a gente precisa entender que nem tudo que nossos pais viveram necessariamente vai ser da mesma forma que nós vamos viver. Né? Então, às vezes para uma pessoa que, por exemplo, os pais sempre brigavam, né? Ali dentro de casa, era uma relação que existia muita agressividade. Às vezes a pessoa vai crescer com o entendimento de que relacionamento é agressividade. Né? E às vezes ela só vai descobrir que não é depois de 40 anos que ela tá viva. Ela fala, nossa, não precisa brigar para se relacionar, porque às vezes é um modelo. Então eu sinto que, na verdade, ele tem alguma questão nesse sentido, que ele tem alguma repulsão a uma ideia do que ele acha que é relacionamento, mas é uma ideia que não é concreta, uma ideia de algo que ele viu na família. Você falou um ponto que eu achei muito bom, que às vezes, o que é esse namorar pra ele? Tipo, Isso. morro de medo de namorar. O que é esse namorar pra você? É ver a mesma pessoa toda semana, e vocês vão começar a fazer planos. Você quer morar com uma outra pessoa? É isso? Às vezes você é uma pessoa que é não monogâmica, Isso, sabe? também. Isso dentro do tarô aparece muito em qual carta? A carta do enforcado. Né? O enforcado são essas coisas que a gente às vezes cria como uma realidade, mas às vezes a gente nem vivenciou aquilo. Uma crença. Eu acho que às vezes as pessoas, de novo, né, o enforcado é muito isso. Às vezes a gente pode estar se rotulando ou rotulando as coisas sem ter vivenciado ou sem ter tido uma experiência concreta para ter uma informação sobre aquilo. E aí você se prende nisso. Então, no caso dele, né, desse ouvinte, se a gente fosse lembrar lá dos 3 tipos de fins ou de encerramentos que nós estávamos falando, ele seria o encerramento, às vezes, até da própria carta do mundo. O mundo, ele é quando você às vezes começa a entender que você precisa amadurecer. E nesse amadurecimento algumas coisas vão ficar para trás. Então ele não vai largar a família dele ou o que ele pode ter visto ali, mas às vezes ele vai ter que, algumas concepções ele vai ter que deixar para trás para dar espaço para outras. E isso é com tudo na vida, né? Se você, por exemplo, muda de trabalho, né? Você vai levar a experiência, mas se você também levar todos os medos, todos os problemas que você teve numa outra empresa, acreditando que você vai viver de novo aquilo, você tá carregando um peso desnecessário. Uhum. Isso é pra tudo, relacionamento, pra tudo, né? A gente tem que pegar ali a lição, o que compensa, mas não acreditar que as dores que a gente viveu no passado, na família, na infância, no relacionamento passado, no ex-casamento, vai acontecer de novo, né? Não é... Às vezes acontece porque a gente leva e já vai entrando, né, daquela forma. Você já vai armado. Né? Eu acho que tem algo que você falou que encerra muito bem isso, assim, que faz total sentido. Ter a consciência de que nem tudo o que você deixa ir é perda. Exato. Por exemplo, eu acabei de fazer uma mudança e no meu apartamento novo já tinha um guarda-roupa, então eu tive que me desfazer do antigo. Eu poderia ficar com ele, colocar um quartinho e tal, mas para isso eu ia precisar que alguém viesse em casa e desmontasse ele, transportasse e remontasse. Fora todo esse trampo, ele ia ocupar um espaço muito grande em todo o meu carreto. Então eu fiquei pensando, eu já estou carregando muita coisa para essa casa nova. E esse guarda-roupa literalmente não cabe no meu carreto. E eu acho que essa é uma analogia muito boa. Não é porque hoje ele não faz mais sentido nessa minha nova realidade que ele não serviu, que foi uma perda de tempo, que foi um desperdício eu ter ficado com ele. Não, ele me ajudou muito e eu cuidei muito bem dele. E não é uma perda. Eu acho que muitas vezes a gente acha que todo relacionamento, por mais que tenha acabado, foi um fracasso. Foi uma perda de tempo. Sendo que na real não. Você sempre vai
aprender alguma coisa. Claro que tem exceções de gente que não ensina nada, só faz tumulto na nossa vida mesmo. Sim. A gente pegando esse ponto da carta da morte, do encerramento, das outras cartas, tudo, é também compreender que, às vezes, por uma carência, a gente pode guardar ou não querer encerrar as coisas, porque às vezes na nossa dor ali, no nosso drama interior, às vezes ali é o único ponto que dá pra me ligar com aquilo. Né? Então, todo mundo que tem dificuldade de encerrar algo, carrega um apego. E geralmente a gente não fica apegado a coisas boas. Né? Às vezes acontece, né, de você ficar apegado muito ao momento que você viveu, muito positivo, mas geralmente a gente quer ficar apegado a um drama, a uma dor ali, porque acredita que é o único jeito de se ligar com aquilo. E a gente tá ligado aqui, que não é resolver uma questão, é ter esperança ainda, sabe? A pessoa acha que essa de botar um ponto final, que eu precisava resolver isso, tirar isso da minha frente. Às vezes, esse seu resolver é interno. Você não Sim. precisa da opinião da outra pessoa, da validação da outra pessoa para você ter esse ponto final. E aí você Exato. pode colocar o ponto final que você quiser, sabe? Isso porque, às vezes, mesmo o outro lado te dando ponto final, e você falando pra pessoa que você está dando um ponto final, às vezes por dentro aquilo tá ligado ali no 220. E acho que uma mensagem aí final é também entender que encerrar é um ato de auto-amor. Então, quando você às vezes não encerra algo, você às vezes está mantendo dores, como a gente falou, e você não está se amando como poderia. Então, às vezes não coloca a decisão de um encerramento na mão do outro. Porque às vezes aquele outro, às vezes por vingança, por alguma questão, não vai encerrar. Ele quer ver você ali. Então se ama em primeiro lugar, né? Bota você falando, não, eu vou fazer isso por mim, eu vou encerrar por mim, eu vou seguir a minha vida por mim. Né? E como a gente viu, esse encerrar ele pode acontecer de inúmeras formas. Mas o mais importante é interno, é o interno. Ai, gente, tô com muita coisa aqui pra resolver. Depois desse podcast, percebi muito assunto inacabado aqui. Já fiz uma lista aqui. Um é covarde, outro faz fuga, o outro é ridículo, o outro é cafona. E é isso, gente. A terapia, a astrologia e oráculos estão aí pra ajudar a gente a entender que não precisamos da validação do outro pra colocar um ponto final. Você não depende da resposta do outro para colocar um ponto final. Você pode virar e criar sua própria realidade e dizer: Ele era doido, ele era um vagabundo, ele era um pinto murcho. eu queria muito agradecer a participação dessa pessoa maravilhosa, incrível, perfeita. Eu queria muito agradecer ao Victor. Nossa, que maravilhoso. Muito obrigado ao Y, ao pessoal do podcast. Eu sempre muito feliz, assim, e eu fico muito à vontade, assim, de conversar, de falar. E eu gosto muito de conversar com você, porque eu acho que eu atingo um outro público. Eu acabo sempre lidando com pessoas com mais idade, ou etc. E eu percebo que o público do Y é muito diverso, assim, então é sempre muito bom. Acho legal espalhar mensagem. Né? Maravilhoso. Então, se você quiser me seguir pra gente conversar ali, pra você depois ver. Agora eu tô postando uns banhos lá no meu Instagram, facinhos de fazer, pra também ajudar o povo a encerrar as coisas, tirar as cacas, é bom. Então me sigam, @VictorSouzaMK lá no Instagram. Perfeito. Se você se acostumou com algo, se você tem medo de recomeçar, se você acha que você não vai conseguir nada melhor, ou que não vai conseguir preencher o vazio que aquela pessoa vai deixar na sua vida... Nossa, me perdi. Que ódio, tava tão bonito. Vamos encerrar assim mesmo.